Mila sempre teve uma obsessão por lugares proibidos. Quanto mais inacessível, mais ela queria explorar. Por isso, quando viajou a Paris para terminar seu mestrado em arqueologia, visitar as catacumbas abertas ao público não era o suficiente. Ela queria mais. Queria os túneis fechados, os subterrâneos onde nem os guias se atrevem a pisar. E foi num fórum obscuro da internet que encontrou quem podia levá-la lá. Um grupo de jovens franceses que se autodenominavam Les Rats, os ratos. Eles usavam mapas antigos, acessos ilegais por bueiros, estações de metrô abandonadas. Não cobravam nada, só exigiam silêncio e coragem. No dia marcado, meia-noite exata, Mila desceu por um buraco escondido perto da estação d'Enfer Rochereau. Era estreito, úmido, e logo ela já sentia o cheiro de pedra molhada misturado a algo metálico. Algo como sangue velho. Os túneis pareciam não ter fim. Passaram por corredores estreitos demais para ficar de pé, por salões onde ossos formavam desenhos nas paredes, como se alguém tivesse decorado o próprio inferno. Ela filmava tudo. Mas o líder do grupo, um rapaz de olhos fundos chamado Julian, pediu que desligasse as luzes da câmera. A partir de agora, nada de registros. Aqui, a gente não leva nada para fora, ele disse. Mila obedeceu, mas estranhou o tom da voz dele. Não era mais aventureiro. Era sério, tenso, como se algo tivesse mudado. Eles passaram por uma bifurcação que não constava no mapa. Julian parou. Disse que era melhor voltarem. Os outros hesitaram. Mila quis continuar. Achou que ele estava blefando, tentando assustá-los. Foi então que ouviram o som. Vindo do túnel escuro à direita. Não era eco, nem pedra caindo. Era um sussurro, em francês antigo, repetitivo, como uma prece. Ne ferme pas les yeux. Não feche os olhos. Julian empalideceu. Disse que tinham passado do limite. Mas quando tentaram voltar, o caminho já não era o mesmo. A passagem por onde vieram estava selada, como se a própria catacumba tivesse se movido. A partir dali, o GPS, a bússola, os mapas, tudo era inútil. Os túneis mudavam de forma, pareciam respirar. As paredes vibravam com um som grave, quase imperceptível, como um coração batendo sob a terra. E então, as luzes começaram a falhar. Uma das lanternas explodiu com um estalo seco. Um dos garotos começou a rir, mas não era um riso normal. Era nervoso, forçado, e logo virou choro. Ele dizia que alguém estava ali com eles, alguém andando entre os ossos. Mila olhou para o fim do túnel e viu o vulto, alto, magro, coberto de trapos. Não caminhava, deslizava, como uma sombra viva. "Corre!" Julian gritou, mas os túneis se dividiam em muitos. Cada um correu para um lado. Mila correu sozinha, sentindo a respiração presa no peito. Atrás dela, passos. Mas não pareciam tocar o chão. Apenas seguiam. O sussurro voltava, agora mais perto. "Ne ferme pas les yeux." Ela encontrou um salão maior, com uma pilha de ossos no centro. No topo, um crânio com os olhos arrancados. E mesmo assim, ela sentiu que ele olhava. A lanterna piscava, e em cada piscada, o salão mudava. Ossos trocavam de lugar, as paredes se fechavam, e vozes, muitas vozes começavam a surgir. Lamentações, risos, gritos, choros de criança, e uma melodia suave, quase como uma canção de ninar, mas com algo errado, dissonante. Mila tapou os ouvidos, chorando. Tentou voltar, mas os túneis não levavam mais a lugar nenhum. Apenas a mais escuridão. Foi quando viu os outros, mas não como antes. Eles estavam ali, parados, com os rostos brancos como cera, os olhos completamente pretos, e sangue escorrendo do nariz e ouvidos. Eles sorriam, mas não falavam.
apenas apontavam para o chão. Ela olhou e viu seu próprio corpo, caído, olhos abertos, sem respiração. Mila tentou gritar, mas não havia mais voz. Sua garganta se movia, mas o som não saía. Era como se o ar ao redor estivesse espesso demais, denso como lama. Ela olhava para seu próprio corpo estirado no chão e, por um instante, teve certeza de que estava morta. Mas então, algo aconteceu. Os outros, os que estavam ali, parados com os olhos pretos, começaram a se desfazer. Como poeira sendo levada por um vento invisível. O crânio no topo da pilha de ossos girou sozinho, apontando com o que restava da mandíbula na direção de um túnel lateral. E sem pensar, Mila correu. Não sabia se ainda tinha um corpo. Não sabia se estava viva, morta ou presa em algum limbo que as catacumbas criaram para ela. Mas correu. O túnel era diferente. Parecia antigo demais, ainda mais do que os outros. As paredes eram feitas de tijolos escuros, cobertos por símbolos estranhos. Pareciam escritos à mão, em sangue já seco há séculos. E o ar ali era mais frio. Um frio que vinha de dentro, que congelava a alma. Ao final do corredor, ela encontrou uma porta, de madeira, fechada por correntes, mas atrás dela, uma luz, fraca, oscilante, como uma vela. E então ouviu uma voz real, humana, chamando seu nome. Mila, sou eu, Julienne. Ela hesitou. Aquilo podia ser um truque, mas algo naquela voz soava desesperado demais para ser uma armadilha. Ela puxou as correntes com força. Uma a uma, elas se romperam. Do outro lado, um salão de pedra, circular. No centro, uma espécie de altar com restos humanos. E ao lado, Julien, ou o que restava dele. Ele estava ajoelhado, com o rosto coberto de cortes, os olhos fundos e os lábios murmurando palavras em latim. Ao redor dele, mais símbolos. E marcas de mãos pequenas, negras, marcadas com carvão. Mila se aproximou, mas ele não a olhou. Continuava murmurando. Ela tentou tocá-lo, mas ao encostar, sentiu uma dor aguda, como uma descarga elétrica. Atrás dela, as correntes se fecharam sozinhas, e o salão ficou escuro. E então, ela ouviu de novo. Aquela mesma voz sussurrada, mas agora, muito perto. Agora você vê. Agora você pertence. Algo agarrou sua perna, depois o braço, e então as costas. Ela foi puxada ao chão, para o centro do círculo. As mãos saíam do chão, das paredes de dentro dos ossos, rindo, sussurrando, cantando, até que tudo ficou preto. Mila acordou dias depois, ou achou que foram dias. Estava no hospital, encontrada por bombeiros em uma galeria desativada das catacumbas, desacordada, desidratada, murmurando em francês antigo. Não havia sinal de Julien, nem dos outros. Os paramédicos disseram que ela estava sozinha. Os legistas disseram que ela tinha marcas de cortes ritualísticos nas costas, mas nada tão profundo. Quando a polícia tentou investigar, descobriu que o túnel onde ela foi encontrada não existia nos registros oficiais, nem nos não oficiais. Era como se tivesse sido cavado e fechado em outro século. Mila voltou para o Brasil semanas depois. Tentou esquecer. Mas os sussurros não foram embora. Todas as noites, às 3h33, ela acorda com a sensação de estar debaixo da terra. Ouve ossos se movendo, vozes, sempre a mesma frase. Agora você pertence. E às vezes, no espelho do banheiro embaçado, vê algo atrás dela. Algo alto, coberto por trapos, com olhos brancos e sem rosto. A única coisa que resta é o medo. E a certeza de que, em algum lugar sob Paris, há uma porta que ela abriu e nunca deveria ter tocado.
As catacumbas não são só túmulos, são portais. E elas escolheram Mila, assim como podem escolher o próximo. Depois de voltar ao Brasil, Mila tentou retomar a vida. Mudou de apartamento, evitava falar sobre Paris e mantinha as luzes acesas à noite. Mas o problema era que os sussurros não vinham só de sonhos. Às vezes, surgiam durante o dia, no metrô, no elevador, ou quando estava sozinha no banheiro. Vozes sussurradas em línguas que ela nunca estudou. Vozes que falavam com calma, mas com algo de ancestral. Uma noite, ao revisar os arquivos da câmera que levou para Paris, aquela que havia desligado nos túneis, ela encontrou algo que não lembrava de gravar. Um vídeo com 5 minutos de duração. Tela escura, quase toda sem som, exceto por uma respiração lenta, como se alguém estivesse escondido. E, aos 4 minutos e 43 segundos, um rosto aparece. Por menos de 1 segundo. Branco, sem olhos, apenas pele lisa onde os olhos deveriam estar e uma boca costurada. Ela caiu da cadeira ao ver. Tentou apagar o arquivo, mas ele voltava. Mesmo apagado, mesmo formatando o cartão. Ele aparecia de novo, em diferentes pastas, como se não fosse só um vídeo, como se fosse um espelho digital de algo que ainda estava com ela. Ela começou a ver coisas nos cantos dos cômodos, silhuetas no espelho, e certa noite acordou com os pés cobertos de terra. Terra escura, úmida, com cheiro de túmulo antigo. Começou a ter lapsos de tempo. Acordava em lugares que não lembrava de ter ido. Banheiro cheio de velas acesas, círculos desenhados no chão da sala. Uma vez, acordou com um símbolo marcado no antebraço. Vermelho, como uma queimadura. O mesmo símbolo que viu na pedra central do salão onde Julien estava ajoelhado. Ela começou a buscar ajuda. Psicólogos, espiritualistas, padres, mas ninguém conseguia explicar. E a cada tentativa, os eventos pioravam. A sombra aparecia mais clara, mais alta. Os olhos começaram a surgir, primeiro como reflexos, depois pairando no teto do quarto à noite. E então ela começou a ouvir outras vozes, crianças, muitas, chorando, gritando, sussurrando, como um coro de almas perdidas chamando por ela. Mila foi atrás de antigos registros das catacumbas. Vasculhou arquivos em francês arcaico. Encontrou menções a um culto medieval que usava os subterrâneos como templo. Eles acreditavam que abaixo da cidade existia um véu, uma camada entre o mundo dos vivos e dos mortos. Acreditavam que alguns escolhidos podiam atravessar. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E que, uma vez atravessado o véu, não havia como voltar inteiro. O corpo podia sair, mas a alma nunca mais era só sua. Mila começou a escrever tudo. Em cadernos, em muros, em espelhos. Sua obsessão aumentava. Dizia que precisava encontrar a porta, a mesma que abriu lá embaixo. Ela voltou à França. Foi sozinha. Não avisou ninguém. Usou os mapas antigos. De novo, desceu por outra entrada. Um túnel esquecido na floresta de Vincennes. Os bombeiros disseram que as câmeras a pegaram entrando, mas ela nunca saiu. 3 dias depois, turistas encontraram uma nova entrada aberta em uma parede das catacumbas. Uma que não existia no dia anterior. Dentro, apenas uma inscrição gravada na pedra. Maintenant, ele appartient. Agora, ela pertence. E desde This Eisen. Então, visitantes relatam ver algo novo nos túneis abertos ao público. Uma figura feminina sozinha de costas, parada perto de uma pilha de ossos. Quando se aproximam para avisar que aquele trecho é restrito, ela desaparece. Mas antes disso, deixa um aviso, em voz baixa. Ne ferme pas les yeux. Anos se passaram. A história de Mila virou lenda entre os exploradores urbanos de Paris. Os catáfiles,
Como são chamados os que se aventuram nas partes ilegais das catacumbas, começaram a relatar uma nova presença. Dizem que, em uma parte profunda dos túneis, onde os mapas acabam e a pedra muda de cor, é possível ouvir uma mulher chorando baixinho. O som vem de dentro das paredes. Alguns dizem que viram pegadas nuas no chão úmido. Outras vezes, mãos pequenas marcadas na fuligem. Há quem jure ter seguido a silhueta feminina por túneis que depois não existiam mais. Mas o mais estranho é que ela nunca olha para trás. E se você chamar, ela para, vira a cabeça devagar e sorri. Hoje, há guias não oficiais que cobram pequenas fortunas para levar os curiosos onde Mila sumiu. Alguns voltam, outros não. Em fóruns obscuros, há registros de vídeos, fotos tremidas, gravações com vozes de fundo. E em muitos deles, quase imperceptível, uma frase sussurrada: "Ne ferme pas les yeux." A gente fecha essa história aqui, mas o eco dos túneis talvez ainda chegue até você. Porque quando se pisa num lugar onde os mortos foram empilhados, sem nome, sem rosto e sem despedida, o silêncio nunca é só silêncio. Às vezes, ele está apenas esperando alguém curioso o bastante para escutar. Se essa história mexeu com você, deixa o like, compartilha com quem tem coragem de ouvir e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo relato vindo direto da escuridão. E se você conhece algum lugar assombrado, real, ou tem um relato pessoal, comenta aqui ou manda pra gente. Quem sabe a próxima história não seja a sua. Mas enquanto isso, cuidado com os sussurros.